Olá, olá, pessoal! Mais um encontro do Dice e a gente aqui firme e forte, felizes e alegres por estar com vocês mais um encontro, né? Conforme prometido, hoje meu aniversário, não poderia deixar de estar aqui comemorando com vocês, né? A gente está, infelizmente, na última semana do nosso curso, né? Tão esperado, um curso que a cada encontro tem nos deixado tão felizes, né? Tão empolgante ver todo mundo participando, todo mundo junto. E a gente está aqui, né, com muito carinho e dedicação. A gente organizou mais um encontro. Hoje a gente também tem umas temáticas bem interessantes, né? Espero que todos vocês aproveitem, tirem suas dúvidas, participem. Lembrem que vocês podem utilizar o chat, né? Como vocês já sabem, colocando pergunta em letra maiúscula antes, né, da pergunta e direcionando ao ministrante que você quer tirar a sua dúvida. Então, fiquem bem à vontade e aproveitem. Hoje, nossa mediadora também, super especial, uma pessoa muito querida, né? Nossa professora Vanessa Paulino, ela é professora da graduação aqui da licenciatura em Educação Especial da UFSCar, é parceira, está sempre com a gente também nos apoiando. Queria apresentar vocês agora ela. Professora, seja muito bem-vinda, né? A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, sempre nos apoiando, dando força, né? E atendendo o nosso convite assim tão prontamente. Então, eu queria que você ficasse muito à vontade, seja bem-vinda ao Dice. Esse cantinho aqui é todo nosso, certo? Então, você está aí para a gente enriquecer nossas discussões, junto com as ministrantes, e é isso. Fique muito à vontade, qualquer coisa a gente está aqui, tá certo? Se apresente e a gente dá continuidade. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a comissão organizadora e a coordenação do programa, né, de pós-graduação em Educação Especial, pela proposta do evento, a maneira como ele foi organizado e pelo convite, né, por estar aqui nesse momento com vocês. É um importante espaço para a gente divulgar, trocar, refletir sobre as pesquisas que estão sendo conduzidas aí no programa, na área da educação especial, no formato online, acessível aí para um ampla gama de pessoas, especialmente nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social. Então, eu ressalto a relevância dessa proposta. E uma satisfação imensa, enquanto pesquisadora da área da educação especial, da deficiência visual especificamente, acessar e mediar a apresentação dessas mestrandas e doutorandas que a gente vai ver na sequência. Então, minha gratidão e parabenizar vocês pela organização. Tá? Então, retomando, né, sou Vanessa, eu trabalho como pedagoga do curso de licenciatura em Educação Especial, e nessa atuação eu colaboro na atuação em 3 disciplinas que são, que dialogam com os temas que vão ser abordados hoje, que é a deficiência visual, sistema Braille e surdo-cegueira. Eu sou formada em pedagogia, na época eu fiz habilitação na área da deficiência visual, que a gente ainda tinha habilitação por área de deficiência, depois eu fiz o mestrado e o doutorado investigando a apropriação de conceitos de estudantes com cegueira congênita. Então, é um prazer estar aqui. Vou me descrever brevemente. Eu sou morena, tenho a pele morena, nesse momento estou usando óculos de grau, com armação preta, estou usando um batom vermelho queimado, meus cabelos são longos, estão lisos, nesse momento que eu sequei com secador, e são castanho escuro. Estou usando uma blusa cor terra. Estou sentada, aparecendo da parte do tórax para cima, e ao fundo tem uma janela somente com o vidro aberto e ela fechada, tá? Uma breve autodescrição. E aí, aos participantes, a quem está nos assistindo, nos acompanhando, como a Mamari já comentou, aproveitem o momento para interação, para dialogar com as palestrantes que vão se apresentar na sequência, façam perguntas, sempre recordando, né, vocês já devem estar familiarizadas com a regrinha, pergunta em caixa alta, destinada a quem, tá bom? E aí, depois das falas de todas elas, a gente retoma com vocês essa interação, certo? Então, agora, a gente vai começar as apresentações, cada palestrante vai ter 15 minutos para sua fala, elas vão ser avisadas no decorrer sobre os 5 minutos e o encerramento,
E aí a gente começa, então, com a Adriele Camila Soares Mateus, com a temática Compreensão sobre a Deficiência narrada por pessoas com cegueira adquirida na idade adulta. Adriele, seja bem-vinda, a fala é sua. Olá, boa tarde a todos e a todas. A princípio, eu gostaria de agradecer por estar participando dessas discussões, que têm trazido ótimas contribuições. É maravilhoso poder ouvir sobre as pesquisas e sobre todo esse conhecimento que tem sido produzido. Gostaria de parabenizar a comissão pela impecável organização. Acredito que sem elas nada disso seria possível. E também parabenizar as intérpretes, que são maravilhosas. Vou me descrever. Eu sou mulher, branca, tenho cabelos castanhos, cacheados, na altura do queixo, e olhos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa preta e ao fundo tem uma cortina branca. A minha formação inicial é em pedagogia, também sou psicopedagoga, especialista em educação especial com ênfase em deficiência visual, sou mestranda pelo programa do PPGE, trabalho em uma instituição de ensino superior particular e também sou professora em uma instituição que atende pessoas com deficiência visual. A apresentação, ela segue o padrão da formatação do evento, né? Na parte superior tem um quadro azul, com uma faixa azul mais escuro, com a sigla DICE, e abaixo, disseminando saberes da educação especial, temas atuais, inovações pedagógicas. Na parte de baixo, a palavra apoio e os 3 logos do PP 40 anos PPGE, da UFSCar e a CAPES. Centralizado tem o nome da minha pesquisa, que é Compreensão sobre a Deficiência, narrada por pessoas com cegueira adquirida na idade adulta. Abaixo meu nome, Adriele Mateus, meu e-mail e o nome da minha orientadora, professora doutora Fátima Elizabeth Denar. Pode passar, por favor. Bom, nessa tela eu tenho 6 quadros azuis, né, dispostos em 2 linhas com 3 colunas, com várias palavras. Eu vou estar explicando, lendo e explicando essas palavras, né? O primeiro quadro tem a palavra abandonados e eliminados, que ela se refere nas comunidades primitivas, que quando a caça, a pesca e a busca por alimento e abrigo era o meio para a sobrevivência. Então, quem tinha alguma deficiência que não conseguia contribuir para o grupo ou subsistir, eles eram abandonados ou eliminados, né? Por uma questão de seleção natural, os mais fortes sobrevivem. Com o passar do tempo, na Idade Média, chega a caridade e castigo, que são as palavras do segundo slide, do segundo quadro, desculpa, que é quando a Igreja Católica atribui uma alma para essas pessoas, que até então nem isso elas tinham. Então, eles começam a cuidar dessas pessoas de maneira caridosa, abrigando em conventos e igrejas, né? Por troca de serviços, eles conseguiam alimento e abrigo. E, ao mesmo tempo, eles também eram castigados, mas como uma forma de caridade, né? Como uma forma de estar expulsando os espíritos. Só com o avanço da medicina que eles começam a ser estudados para serem curados, que é quando o médico se torna o árbitro do deficiente. Ele julga, ele salva e ele condena, né? Que é quando eles começam a estudar e a começar a treinar as pessoas com deficiência. Que quando tem um marco inicial na história, que é do médico, já start, que ele começa a treinar o Vitor, que ficou conhecido como o Selvagem de Aveyron. Só aí que essas pessoas começam a receber, de alguma forma, a educação. Que quando começa, que a gente tem o modelo médico, que nesse modelo a deficiência ela é considerada como um problema da pessoa, né, que ela precisa se adequar de alguma forma, se reabilitar para se enquadrar à sociedade, né? Então, a deficiência nesse modelo é como algo intrínseco da pessoa, como uma condição individual dela. E, em contrapartida ao modelo médico, há o modelo social, que depois de muito tempo é considerado, que é quando a deficiência não é só
um problema da pessoa, e sim como consequência da interação entre ela e as condições da sociedade, né? A pessoa, ela é percebida de uma maneira, de uma forma integral, né, como um todo, focando, né, nas suas potencialidades, não só nas limitações, né? Bom, por que eu fiz esse breve histórico de maneira geral? Foi para demonstrar de como, ao longo de todos esses anos, a deficiência ela tem sido categorizada, né, identificada. Pode passar, por favor? Então, a deficiência continua sendo definida em relação a sujeitos que desviam para mais ou para menos, em termos de padrões físicos, social, comportamental e que precisam de serviços especializados. A compreensão sobre a deficiência pautada nas políticas públicas em relação à educação especial é parte de um elemento constitutivo no desenvolvimento para a diminuição das pessoas com deficiência, no sistema de ensino e a sua colocação no mercado de trabalho. Então, ou seja, a deficiência nos dias atuais, infelizmente, continua sendo pela identificação das pessoas que saem da norma, que elas desviam ou para mais ou para menos. E aí acaba sendo estigmatizada por isso, elas são rotuladas por essa questão. Pode passar, por favor? E aí a gente vê que há muitas pesquisas que acabam descrevendo a deficiência em si, como também a deficiência visual, pela perspectiva biológica, legislacional, social e histórico-cultural. Entretanto, são poucas as que dão voz às pessoas com deficiência. Falar sobre essas pessoas é mais frequente do que falar com elas. Deste modo, evidencia-se a importância de ouvir as pessoas com deficiência, visto que, a partir de suas narrativas, é possível compreender trajetórias, desejos, experiências e relações sociais, possibilitando que sejam vistas como pessoas comuns passíveis de respeito, né? Ou seja, é a gente dialogar, né, e conversar com a pessoa com deficiência, não com a sua deficiência. Pode passar, por favor? E aí, nesse slide, eu tenho 3 quadros em 3 linhas, que são os objetivos da minha pesquisa. O objetivo geral é investigar as mudanças ocorridas nas vidas de pessoas com cegueira adquirida na idade adulta e de como essas compreendem a deficiência. Né? É investigar essas pessoas que passaram uma parte da vida não tendo a deficiência e agora elas são pessoas com cegueira, né? Como que elas compreendem a deficiência, né? Qual que é a visão delas em relação a isso. E objetivo específico são refletir sobre as mudanças ocorridas em suas vidas após a perda da visão e analisar as estratégias utilizadas para a superação dos desafios de ser uma pessoa com cegueira adquirida na idade adulta. Esses são os outros 2 objetivos específicos da minha pesquisa. Pode passar, por favor? O método que eu vou utilizar na minha pesquisa é um método de história de vida, né? Que é dar voz a esses sujeitos. Ao dar voz aos sujeitos do estudo, a metodologia de história de vida é particularmente profícua para pesquisas na área da educação especial e de educação inclusiva, e de outras áreas do conhecimento, que lidam com grupos excluídos, pois permite falar com eles e não sobre eles. O método se mostra benéfico para esses grupos, que foram silenciados e marginalizados, historicamente, pois ao criar um ambiente de escuta e fala, essas pessoas se tornam protagonistas de suas histórias, uma vez que o momento da entrevista proporciona um espaço para reflexões e questionamento. Então, esse método ele é bem interessante, porque através dele, pela conta da história de vida dessas pessoas, essas narrativas, a gente consegue ter esses questionamentos e elas também se tornam protagonistas de suas próprias vidas. Pode passar, por favor? Bom, os instrumentos utilizados, que são descritos nesses 5 quadros azuis, né? Eu estou utilizando entrevistas, né, não estruturadas, que elas são mais flexíveis para os participantes poderem estar fazendo as narrativas. É utilizado um roteiro com algumas questões norteadoras, né, para a gente não fugir, não tirar o foco.
É utilizado também um gravador digital de todos os encontros e feita a transcrição na íntegra, posteriormente. E a pesquisa também foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa de Seres Humanos. Pode passar, por favor? Bom, ela é onde eu estou realizando a pesquisa. Ela é realizada em uma instituição filantrópica que atende pessoas com deficiência visual, localizada em uma cidade no interior do estado de São Paulo. Os critérios de seleção foi ter adquirido a cegueira acima dos 20 anos de idade, né? A gente optou por essa faixa etária para essa pessoa ter uma experiência de vida com a visão. Ter acima de 40 anos de idade, né, que é a pesquisa em relação a pessoas com idade adulta, e concordar com a pesquisa assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Todos eles concordaram. Pode passar, por favor? Bom, aqui nesse slide eu tenho um panorama geral dos meus participantes, que estão descritos nesses 6 quadros. Ao total, eu tenho 7 participantes, em que são 4 homens e 3 mulheres. A idade dos homens é 41 anos, 57 anos, 65 anos e 71 anos. A idade das mulheres, 41 anos, 56 anos e 77 anos. Todos eles com cegueira adquirida na idade adulta. Tá? Lembrando que a cegueira adquirida, ela pode ser adquirida por diversas patologias ou acidentes. As patologias dos meus participantes estão descritas nesse quinto quadro, que é a retinose pigmentar. A retinose pigmentar, ela é uma degeneração da retina, né, por causa hereditária. Então, o indivíduo ele nasce com essa deficiência, na verdade, e ele vai tendo a perda visual ao longo dos anos, né? Ele vai tendo uma visão tubular, né? O que é isso? De uma maneira mais simples, é como se você fizesse um oco à mão, né? E colocasse um dos seus olhos e com o outro você tampasse. Aí você vai ver só por um caninho, né? Isso é uma visão central, uma visão tubular. Você tem total perda da visão periférica. Isso que é a retinose pigmentar. Ele vai enxergando assim, até que ele vai perdendo ao longo da vida até chegar na cegueira. Outra patologia é o glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, né, que tem tratamento. Se você souber que você tem, você consegue tratar por colírio, mas caso você não trate, você acaba perdendo a visão, que leva à cegueira também. A retinopatia diabética, que é o mais comum, que é o excesso de glicose no sangue, e esse aumento e esse excesso prejudica os vasos sanguíneos da retina, que também leva à cegueira. O deslocamento da retina, que o nome já diz, e por acidente também. Eu tenho 2 participantes que perderam a visão por conta de acidente, né? E o tempo de perda visual é muito variado. Eu tenho um participante que perdeu a visão há 2 anos, 2 participantes que perderam há 3 anos, um que perdeu há 8 anos, um que perdeu há 10 anos, outro há 25 anos e o outro há 34 anos. Né? Isso demonstra que para cada participante, eles têm uma concepção, uma compreensão do que é a deficiência para eles, né? Porque varia muito o tempo de perda visual. Pode passar, por favor. A análise dos dados se dará pelo meio do discurso do sujeito coletivo, o Lefebvre, né, como uma forma de resgatar as representações sociais adquiridas, e as expressões de cada participante, com sentidos similares, serão agregadas em categorias semânticas gerais. Eu já tinha iniciado a minha coleta de dados no começo do ano. Eu estava em coleta quando chegou a pandemia, né, e nós interrompemos a coleta. E agora nós estamos vendo e analisando outras formas de dar continuidade à pesquisa. Pode passar, por favor. Aí nesse slide são algumas das referências. Pode passar, por favor. E meu muito obrigado, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pergunta aí no chat. Tem também o meu e-mail, caso vocês precisem.
e aí a gente pode estar conversando e dialogando. Então, era isso. Adriele, muito obrigada pela sua fala, pela sua apresentação, orientada pela professora Fátima Denari. Gostei muito de conhecer sua trajetória, não te conhecia. É sempre bom a gente dialogar com pessoas que estudam na mesma área, conhecer sua experiência na área da deficiência visual, sua formação. É muito interessante você ter trazido o histórico das concepções e dos atendimentos destinados a pessoas com deficiência e com cegueira de uma maneira geral, o início da educação, os modelos médico e social de deficiência, categorização, e principalmente a sua proposta, né, que você já desenvolveu, com base na história de vida. Eu gosto muito, né, dessa abordagem, de dar voz às pessoas com deficiência, delas próprias falarem sobre elas, né? Ninguém melhor do que elas próprias para falarem do que é melhor para atendê-las em cada momento, em cada situação, e o mérito que esse tipo de investigação tem, né? Também a análise que você se propõe a fazer, com base no discurso coletivo, me recordei muito também do livro da professora Kátia Caiado, O Aluno Deficiente Visual na Escola. Eu acredito que você já tenha tido acesso, que acho que dialoga muito bem com a sua investigação, inclusive ela trabalha com essa abordagem de história de vida, né? Então, meus parabéns, Adriele, uma satisfação ter ouvido você, ter acessado o que você está investigando. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Agora, pessoal, nós vamos convidar a Ellen Cristiane da Silva Teodoro, que vai falar sobre habilidades sociais educativas parentais, estabelecimento de relacionamentos afetivos sexuais de jovens adultos com deficiência visual. Ellen, seja muito bem-vinda. Agora você tem 15 minutos para a sua apresentação. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu vou me autodescrever primeiramente. Eu sou morena, tenho a pele clara, cabelos e olhos castanhos. Meus cabelos são na altura do ombro. Eu uso óculos de grau no formato redondo. Hoje eu estou usando uma blusa amarela, um colar preto com amarelo. E eu estou num escritório, ao fundo uma parede verde com quadro, e do meu lado aqui uma proteção para a janela. Os slides, eles estão todos no modelo padrão, assim como foi pedido pela organização do evento. Então, em cima tem o logo do DICE, né? Ao centro, o nome da minha pesquisa, que é Crenças e Práticas Parentais, estabelecimento de relacionamentos afetivos sexuais de jovens adultos com deficiência visual. Abaixo meu nome, Ellen Cristiane da Silva Teodoro, o meu e-mail, ellensteodoro@gmail.com, o nome da minha orientadora, que é a doutora Carolina Severino Lopes da Costa, e abaixo os logos de apoio do PPGS, o FISCAR e CAPES. Pode passar, por favor. Começando, eu vou falar um pouquinho para vocês como se introduz, né, o meu trabalho de pesquisa. Então, eu trabalho com crenças e práticas parentais, né. As crenças, elas estão muito ligadas àquilo que o próprio nome já diz, a gente crê, então partilha de um pensamento, daquilo que eu acredito, pelo que eu vivencio em sociedade, né, e as práticas, a partir de toda essa vivência, é aquilo que eu vou manifestar de acordo com o que eu penso em ser o certo, o errado, aquilo que eu coloco em prática a partir das minhas crenças. E as práticas dos pais, né, que é o foco da pesquisa, elas vão estar ligadas às interações positivas, de acordo com o que esses pais creem, né, e essas interações positivas, elas têm que ter responsabilidade, envolvimento, afeto com os filhos, respostas positivas para eles, né, para que pode favorecer o desenvolvimento não só na fase da infância, mas por toda a vida. E
as crenças e práticas parentais, elas vão dialogar muito com as habilidades sociais educativas parentais, né, que é um conjunto de habilidades sociais dos pais que são aplicáveis à prática educativa dos filhos. Então, como que eu ensino regra para esses filhos, noções de convívio, interações sociais, solicitação de mudança de comportamento, como que eu coloco tudo isso em prática? E essa habilidade social dos pais vai conduzir melhor o desenvolvimento desses filhos. Então, tanto as crenças e práticas parentais, quanto as habilidades sociais educativas, elas sempre vão estar amparadas por parâmetros morais, sociais, culturais, de acordo com aquilo que os pais viveram, né? Então, desde o nascimento, esse contexto familiar vai ser o principal agente que vai, sim, impactar o desenvolvimento da pessoa e não se limita só à infância. Pode passar, por favor? Então, de acordo com cada fase do desenvolvimento, os pais, eles tendem a agir demonstrando carinho, encorajando, orientando, mediando a interação dos filhos com outras pessoas, eles vão discutir valores, incentivar a autonomia dos filhos, a reciprocidade, empatia, e além disso, eles também vão estar instruindo, apresentando comportamentos empáticos, assertivos, consequenciando o comportamento desses filhos e monitorando positivamente. Tudo isso engloba um conjunto, né, de categoria de habilidades sociais educativas. Pode passar, por favor? Tratando um pouco da puberdade, né, é um momento de grandes transformações hormonais, físicas e psicológicas, né, que predispõe o início de relacionamentos afetivos. Com o passar dos anos, esses relacionamentos afetivos, eles podem ou não, né, ser acompanhados de práticas de cunho sexual. Pode passar, por favor? Então, algumas famílias, tanto com filho com desenvolvimento típico ou atípico, eles tendem a não abordar assuntos sobre sexualidade, seja por valores morais, religiosos, culturais, de acordo com suas experiências. E, nesse sentido, muitos adultos, em algum momento da vida, eles podem ter ido buscar essas informações sobre sexualidade e relacionamentos afetivos sexuais com colegas ou outros meios de informação, né? E a gente também não pode ver isso como um fator negativo. Pode passar, por favor. E a gente não pode ver isso como um fator negativo, porque, na verdade, é uma busca por se inserir, né, numa sociedade, nos padrões que são socialmente desejáveis e que, às vezes, necessita de uma gama mais ampla de conhecimento, né? E isso é muito importante também para as pessoas com deficiência visual, porque elas dependem de outros meios de comunicação que não somente o visual. E o que a gente percebe é que as pessoas que elas não tiveram liberdade para conversar em algum momento da vida, ali do desenvolvimento, principalmente na puberdade, elas vão ter um déficit em relação às suas habilidades sociais na fase adulta. Pode passar, por favor. Então, seria desejável que esses pais, desde a puberdade, abordassem assuntos diferentes com seus filhos, tais como relacionamentos interpessoais, de cunho afetivo, com início e manutenção de relacionamentos, questões sobre sexualidade, sendo essas questões o cuidado com o próprio corpo, o conhecimento, né, do próprio corpo, a diferença entre um corpo masculino e feminino, o autocuidado, ao toque que eu posso receber do outro, e como isso é realmente aceitável, né, o conhecimento sobre os órgãos reprodutores, enfim, uma gama de assuntos que estão em todas as esferas do desenvolvimento. E também fazer uma construção do papel desse adolescente na sociedade, né? Então, dentre vários outros assuntos que vão favorecer o desenvolvimento da sexualidade, né? Inclusive o estabelecimento desses relacionamentos afetivos sexuais de adultos com deficiência visual. E isso nada mais é do que uma estruturação e construção da identidade da pessoa.
Pode passar, por favor. Então, eu trouxe poucos estudos, porque a pesquisa ela tem um caráter de ineditismo, né? Então, tem pouquíssimos estudos parecidos, mas nenhum é igual ao que eu estou fazendo, né? O mais parecido que eu trouxe é um estudo feito por Davis, em 1996, nos Estados Unidos. Ela fez a elaboração de uma cartilha, essa cartilha é voltada para os pais de filhos com deficiência visual. Ela trabalha as crenças e práticas parentais e, junto com isso, ela favorece o desenvolvimento das habilidades sociais desses pais. E vai trabalhar a sexualidade desde o nascimento da criança com deficiência visual. No Brasil, uma pesquisa em 2012, feita por Maia, fez um estudo de caso, né, querendo investigar a sexualidade e educação sexual por meio do relato de uma mulher com deficiência visual. Essa pesquisa, ela trouxe alguns resultados importantes para a gente analisar, que foi a presença de mitos e preconceitos. Então, a participante, ela informava que ela só tinha relacionamentos com pessoas que também eram deficientes visuais, a superproteção dos pais e a educação sobre sexualidade para ela era muito omissa, né? Seja pelos pais, escolas ou amigos. Pode passar, por favor. Um outro estudo foi feito no Irã, que estudou, esse estudo é bem de caráter médico, ele estudou autoestima, autoconceitos gerais e sexuais de pessoas cegas. Foram 138 participantes, entre masculino e feminino, todos com deficiência visual, e o objetivo era medir a autoestima e o autoconceito sexual dessas pessoas. Então, demonstrou que as pessoas com deficiência visual tendem a não ter problemas quanto ao seu autoconceito, mas ela tem déficit quando se trata de relacionamentos afetivos sexuais. E uma outra pesquisa, aqui no Brasil, em 2019, estudou as HSEs, que é Habilidades Sociais Educativas de mães de adolescentes com deficiência visual. Foram entrevistadas 7 mães, todas com filhos adolescentes com deficiência visual, e foi realmente verificado que elas possuem um déficit em relação às HSEs no que tange ao ensino sobre a sexualidade e relacionamentos afetivos. Pode passar, por favor? Então, o objetivo da minha pesquisa é analisar a visão de jovens adultos com deficiência visual sobre as interferências positivas e negativas das crenças e práticas parentais de seus pais, no que diz respeito ao estabelecimento de suas relações interpessoais afetivas e ou sexuais, em relação ao desenvolvimento e também em relação ao desenvolvimento da sexualidade. Eu pretendo entrevistar de 20 a 30 jovens adultos, acima dos 18 anos, todos com DV, englobando baixa visão ou cegueira. A pesquisa ela será realizada por meio de instituições, de pessoas com deficiência visual, ou pessoas que queiram participar da pesquisa e atendam aos critérios de participação. Será aplicado um roteiro de entrevista semi-estruturado. Esse roteiro, ele é feito com base em categorias de habilidades sociais e crenças e práticas parentais, e ele vai ser aplicado presencial ou via internet, atendendo a todos os protocolos de saúde da atualidade. Pode passar, por favor. Então, vai ser feito o atendimento de todos os aspectos éticos, com submissão ao comitê de ética, análise dos riscos e benefícios da pesquisa, o procedimento de coleta de dados. A princípio, vai ser feito entrar em contato, né, vai ser feito um contato com essas instituições e, por meio disso, entrar em contato com os deficientes visuais que desejem participar da pesquisa. O procedimento de coleta, então, vai ser aplicado o roteiro de entrevista semi-estruturado. Perdão, é uma pesquisa qualitativa, né? E o procedimento de análise de dados, como ela é uma pesquisa qualitativa, eu vou fazer uma análise de conteúdos com base em categorias e subcategorias
de crenças e práticas parentais e de habilidades sociais educativas. Com isso, os resultados esperados são poder analisar as interferências, né, dessas crenças e práticas parentais junto com as habilidades sociais educativas dos pais, né, no que diz respeito ao estabelecimento dessas relações afetivos sexuais dos adultos com deficiência visual e também em relação à sexualidade, verificando como que esses adultos com deficiência visual lidam com as situações cotidianas em relação às demandas apresentadas a eles, né? Também verificar quais os recursos utilizados por ele diante disso, investigar quais foram as crenças e práticas parentais dos pais em relação ao ensino de sexualidade e como isso interferiu ali na fase adulta, e caracterizar quais as possíveis diferenças e semelhanças entre as pessoas com cegueira e baixa visão, né, sendo que com baixa visão algumas ainda têm recurso de captação de informação do ambiente, e como isso interfere nessas relações. Pode passar, por favor? Então, aqui estão algumas referências que eu utilizei e eu me coloco à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada, Ellen, pela sua fala. Parabéns pela sua proposta, né, pelo seu projeto de pesquisa. Acompanhei você na graduação, algumas trajetórias que você teve, né, seu interesse na área da deficiência visual, seu trabalho orientado pela querida companheira, professora Carolina, que inclusive indicou o meu nome para estar aqui com vocês, então gratidão, Carol. Acho que seu trabalho dialoga um pouco com o que a gente viu anteriormente da Adriele, no sentido de mais uma vez dar voz às pessoas com cegueira, com baixa visão, com deficiência de uma maneira geral, para elas contarem, né, como que foi esse processo para elas relatarem, até pensando na elaboração aí de alguns documentos. Eu vi que você talvez tenha a proposta de posteriormente desenvolver talvez um material, uma cartilha para pais, como foi proposto lá nos Estados Unidos na pesquisa que você trouxe. Isso mesmo. Então, eu só te parabenizo, né, e depois quero muito conhecer aí o desenvolvimento do seu trabalho, tá bom? Obrigada. Agora, para quem está nos assistindo, recordo de que vocês podem, a qualquer momento, fazer perguntas no chat, lembrando-se de colocar, né, perguntas e para quem é destinado. Vamos lá, pessoal, vamos fazer perguntas aí para as duas pessoas que já se apresentaram. Nesse momento, então, continuando, dando sequência, vou convidar a aluna Josana Carla Gomes Soares Silva, que vai falar um pouco para a gente sobre identificação de indicadores de altas habilidades ou superdotação em pessoas com deficiência visual, dupla excepcionalidade. Josana, seja bem-vinda, pode começar a sua fala. Obrigada. Boa noite, eu sou aluna de mestrado. A minha orientadora é a professora Rosimeire de Araújo Ragni. Eu fui aluna da graduação em Educação Especial e eu também sou graduada em Letras, Literatura Português. Hoje, então, vou falar um pouco sobre altas habilidades e superdotação. Pode passar, Emily. Obrigada. Eu uso na minha pesquisa a teoria de Renzulli, que é sobre os 3 anéis da superdotação. Ele fala que, para uma pessoa ser considerada superdotado, ela precisa ter o comportamento superdotado. O que constitui o comportamento superdotado, então? São habilidades como capacidade acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade. Eu peço perdão, porque eu esqueci de me autodescrever. Então, eu vou parar um pouquinho a minha apresentação para me autodescrever e perdão. Eu sou morena, clara, tenho os cabelos e os olhos castanhos, o meu cabelo é cacheado, um pouco abaixo do ombro, e eu estou vestindo um vestido preto, eu tenho um piercing negro no septo, e estou usando um batom escuro.
vermelho escuro. Me desculpe. É que eu fico um pouquinho nervosa. Então, voltando. E o meu sinal é o dedo numa pinta que eu tenho na testa. Então, voltando, gente. Para uma pessoa ser considerada superdotada, ela precisa ter esses 3 comportamentos, né? A capacidade acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade. Os 3 juntos é que formam o comportamento superdotado. No meu slide, eu tenho uma figura, que é a representação gráfica dessa teoria, é um quadrado com um fundo xadrez preto e branco, e ao centro tem 3 círculos, eles estão em intersecção, eles estão conectados. Na conexão dos 3 círculos, ele está todo tracejado, e aí tem uma seta azul indicando para um quadradinho que está na parte inferior, que está escrito comportamento superdotado em letras brancas com fundo azul. Né? Então, essa conexão das 3 habilidades que formam uma pessoa superdotada, que é o que ele chama de comportamento superdotado. Ao lado, eu tenho uma outra figura, que são um quadrado, um retângulo, de fundo verde escuro, escrito identificação, e abaixo há 2 círculos. Um está escrito observação clínica, abaixo dele avaliação pedagógica. Então, para avaliar se uma pessoa tem altas habilidades ou superdotação, é necessário ter uma observação clínica, que é feita por uma equipe multidisciplinar, e uma avaliação pedagógica. Por que pedagógica? Porque é o professor que tem a maior parte do convívio com essa pessoa, além da família. Então, ele vai auxiliar também nessa avaliação pedagógica. Pode passar, Amy. Obrigada. A segunda teoria que eu utilizo na escrita da minha dissertação é a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Ela começou a ser elaborada na década de 1970 e ela foi, então, aprimorada por 30 anos, né? Ele continua estudando ela. Então, ele fala que existem diversos modos de inteligência, não apenas um. A inteligência não é geral, né? Ela está em várias áreas do conhecimento humano. E aí, ele fala sobre 8 categorias de inteligência. No meu slide, eu tenho uma figura com um círculo grande azul ao centro, e ao redor desse círculo tem 8 círculos menores. Dentro de cada um deles está escrito essas inteligências que eu vou falar agora. Então, ele começou falando sobre a inteligência verbolinguística, que é a capacidade da pessoa se comunicar muito bem, escrita, poesia, lógico-matemática, que é a capacidade da pessoa pensar, ter os pensamentos lógicos, fazer contas, isso também está muito presente em pessoas da área de exatas. A inteligência musical, que está presente em pessoas da área da música, né? Aquelas que têm um ouvido absoluto, ou as que tocam muito bem, que são os virtuosos. A inteligência espacial, visual, os atletas têm essa inteligência, né? Corporal sinestésica, interpessoal, que é a capacidade da pessoa se conhecer, interpessoal é a capacidade da pessoa se comunicar muito bem, intrapessoal é a capacidade da pessoa se conhecer, e naturalística, que são aquelas pessoas que gostam da natureza, que conhecem os animais, e que se preocupam com o meio ambiente, né? Então, na trajetória, assim, na introdução da minha pesquisa, eu falo um pouco do histórico, né? A inteligência não é uma coisa nova, ela não tem sido estudada recentemente. Ela é uma coisa que vem sendo estudada desde a época de Platão. Então, de lá para cá, muito se falou sobre inteligência, e alguns teóricos começaram a estudar ela um pouco mais a fundo depois da teoria do Darwin, quando ele fala, então, da evolução das espécies. E aí, o primo dele, o Francis Galton, na década de 1870, começou a estudar isso, a inteligência, né? E aí, ele acabou até fazendo a teoria da eugenia, que fala que somente pessoas inteligentes vão ter pessoas inteligentes, e ele tinha alguns pensamentos que, hoje em dia, já se passaram obsoletos, né? Como pessoas que são proeminentes terão filhos proeminentes, e que isso seria genético.
ela tem uma raiz genética, sim, altas habilidades de superdotação, porém não é apenas a genética que possibilita que uma pessoa seja autohabilidosa, né, ou superdotada. Além da genética, muito importante são o meio em que a pessoa está e as condições. Porque se a pessoa não tem condições para desenvolver as habilidades que ela tem, essas habilidades acabam sendo perdidas, né? Por exemplo, se uma criança no sertão, ela tem uma habilidade para música muito grande, mas ela não tem um instrumento para estudar, não tem um professor de música, ela não vai se tornar um músico, né? Então, essa habilidade acaba se perdendo. Porém, se essa habilidade é trabalhada sistematicamente, ela evolui, a pessoa acaba sendo uma pessoa muito reconhecida. Por exemplo, nós temos algumas pessoas que foram altamente reconhecidas, né, durante toda a história da humanidade, né, cientistas, pesquisadores, músicos, escultores, pintores, enfim. O próximo, por favor. Na área da educação especial, existem muitos mitos, né? E esses mitos são crenças que são passadas muitas vezes de boca a boca, como, por exemplo, que pessoas com altas habilidades de superdotação são muito bem resolvidas, elas já têm tudo planejado, que elas são boas em todas as áreas do conhecimento. Esse é um pensamento muito equivocado. Por quê? A teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner fala que a pessoa todos os indivíduos são inteligentes, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, porque a inteligência não depende da raça, da cor, da classe social ou de deficiência. Ela pode acontecer em qualquer classe social, com qualquer pessoa, e não tem como definir onde vai acontecer isso, né? E Renzulli também fala a mesma coisa. Então, o Gardner fala que a pessoa, para ter uma alta inteligência, ela precisa ter uma habilidade acima da média em uma ou mais categorias. E Renzulli fala a mesma coisa, ele precisa ter em uma ou mais categorias aquelas 3 habilidades que eu falei lá no começo. Elas não apresentam dificuldades emocionais, é um mito. Todas as pessoas apresentam dificuldades emocionais, independente se ela é superdotada ou não. Não apresentam dificuldades comportamentais, também é um mito. Não apresentam especificidades, mito. Ela pode ter especificidades. Não possuem dificuldade de aprendizagem, outro mito. Existe uma categoria de pessoas com altas habilidades de superdotação que, sim, tem dificuldade de aprendizagem. Existem poucos estudos na área, mas existem estudos na área, né? E aí eles falam que, muitas vezes, o aluno que tem altas habilidades de superdotação pode ser aquele aluno que tem nota baixa na escola, ao aluno que atrapalha os outros, por exemplo, aquele que o professor sempre fala que atrapalha a aula, que conversa demais, que não faz toda a tarefa, que não tem um caderno completo, esse aluno também pode ter altas habilidades de superdotação. O que acontece? Por que ele não se destaca muito na escola? Muitas vezes porque ele pode ter uma habilidade que não seja na área acadêmica, pode ser criativo, produtivo. Renzulli fala que há 2 tipos de altas habilidades de superdotação, que é a acadêmica, aqueles que vão muito bem na escola, como português, matemática, biologia, física, química, e os superdotados criativos produtivos, que são, por exemplo, pessoas que vão muito bem na música, na arte, né, e são áreas que não são contempladas no currículo comum. Então, esses alunos podem ter essas habilidades e não vão muito bem na escola. O próximo, por favor. Aqui eu começo a falar um pouco sobre a dupla excepcionalidade. O que é a dupla excepcionalidade? Ela é caracterizada pela presença de capacidade superior em uma ou mais áreas, junto com alguma especificidade, né, que pode ser uma deficiência, uma síndrome, transtornos ou desordens
psiquiátricas. A ambiguidade da dupla excepcionalidade é a crença em mitos que dificultam a identificação. Por exemplo, a minha pesquisa fala em altas habilidades, superdotação e pessoas com deficiência visual, né? Então, o que acontece? Existe um estigma muito grande sobre as pessoas com deficiência, qualquer deficiência, né? E aí, por exemplo, as pessoas com deficiência visual, muitas vezes são tratadas como pessoas incapazes, por pessoas que enxergam pelos videntes, né? E aí, se essa pessoa já tem esse estigma que vem da deficiência, é um pouco mais difícil ainda de identificar altas habilidades de superdotação nesse indivíduo, porque normalmente na escola, os professores olham com olhos diferentes para esses alunos, não todos os professores, não generalizando, ok? Professores e professores. E aí, por isso se torna um pouquinho mais difícil. Próximo, por favor. Aqui eu trago exemplos de pessoas com dupla excepcionalidade, por exemplo. Eu tenho 3 figuras na minha tela, 3 imagens, eu não vou audiodescrevê-las, porque eu já estou com um pouco de tempo, mas a Lu vai. O primeiro, então, é o Albert Einstein, né? Ele foi um físico muito famoso no século XX. Ele desenvolveu a teoria da relatividade e ele tinha déficit de aprendizagem. Ludwig van Beethoven, ele foi um músico muito famoso, ele escreveu a 9ª Sinfonia, que é a mais famosa, tem 30 minutos, e ele era surdo. Ele ficou surdo, né, depois de um tempo, e ele escreveu a 9ª Sinfonia enquanto ele era surdo. E Vincent van Gogh, ele tinha transtornos psiquiátricos e ele foi um dos pintores mais expoentes do final do século XIX. O próximo, por favor. E aqui eu trago um pouco da revisão bibliográfica. Eu tive bastante dificuldade em encontrar artigos para poder subsidiar a minha pesquisa. Na primeira busca que eu fiz em abril de 2019, eu encontrei 5 resultados na CAPES e no ERIC. Na segunda busca, eu fiz, então, eu incluí o Google Academic, eu encontrei 30, e na terceira busca que eu fiz em fevereiro desse ano, eu incluí o Google Academic, o ERIC, o Cielo, Redalic, Springer e Geonet, e eu encontrei 60 artigos. Próximo, por favor. Os objetivos da minha pesquisa é identificar altas habilidades ou superdotação em indivíduos adultos com deficiência visual em instituição especializada. Os específicos são aplicar os instrumentos, que é um questionário de identificação de indicadores de altas habilidades de superdotação em adultos, primeira fonte, e o outro questionário, que é o mesmo, só que segunda fonte, né? E também sugerir o enriquecimento de tipo 1. E discutir a eficácia dos instrumentos em população de deficiência visual. Por favor, o próximo. O método, eu utilizei pesquisa descritiva com delineamento de estudo exploratório, né? A pesquisa descritiva possibilita que não tenha a voz do pesquisador, e sim das pessoas que participam da pesquisa. Já o estudo exploratório, ele prevê que se tenha um estudo que antecede ao estudo principal, né? E ele possibilita a fazer a adequação do instrumento. Então, a minha pesquisa foi aprovada em setembro do ano passado pelo Comitê de Ética da UFSCar. E aí eu tenho, então, até o momento, eu tenho 30 TCLE, que é o termo de participante, né? Assinados, e 5 entrevistas já realizadas. O local, então, foi uma instituição especializada no atendimento de pessoas com deficiência visual, é uma cidade de médio porte do interior paulista. O próximo, por favor. E aí, eu apliquei esse instrumento. Por que a gente fala indicadores de altas habilidades de superdotação? Porque para fazer o laudo de uma pessoa superdotada, é preciso que tenha uma equipe multidisciplinar, que envolve psicólogos, psiquiatras e neurologistas. E aí o professor pode fazer esse laudo? Não, mas o professor pode fazer uma indicação
de superdotação em altas habilidades. E aí ele pode utilizar os instrumentos para professor, que no caso é o que eu utilizei, que é esse que foi feito pela Pérez e Freitas em 2016. Então, ele primeiro é feito com uma pessoa, no caso, a pessoa com deficiência visual, e aí ele indica uma segunda pessoa, que é a segunda fonte, para responder o mesmo questionário que ele respondeu, só que falando sobre ele. Ou seja, a primeira fonte vai falar sobre a vida dela e a segunda fonte vai falar sobre a vida da primeira pessoa que respondeu. E aí, utilizando o estudo exploratório, o que eu fiz? Eu apliquei esse instrumento com 3 pessoas e eles indicaram apenas uma pessoa como segunda fonte, que era o professor deles. Eles alegaram que era a pessoa que tinha mais convívio com eles e que era mais facilmente localizado. E no segundo estudo, eles indicaram 2 professoras. A mesma professora da coleta A, que foi feita na coleta B. E aí, eu identifiquei que é muito mais confiável quando se tem 2 pessoas como segunda fonte. Porque, por exemplo, quando é que esse instrumento para adultos, ele foi feito primeiramente só uma primeira fonte, depois fizeram a segunda fonte. E aí, ele ainda está em processo de avaliação, né? Ele ainda não foi... esqueci. Ele está sendo usado, ele já foi usado em outras pesquisas, mas ele ainda não foi validado, né? Ele está em processo de validação. Então, é muito importante, quando o instrumento está em processo de validação, que a gente use e abuse dele, né? Use ele bastante em pesquisas e com um grande número, para ele poder ser validado, para a gente provar a eficácia desse instrumento. E aí, o que acontece? Ele já existe para criança. E quando ele é aplicado com criança, ele é aplicado com o professor, o pai e a criança. Então, são 3, né? São 3 pessoas ali falando sobre a criança. E aí, para o adulto, não, era apenas uma segunda fonte. E aí, o que eu e minha orientadora conversamos? Vamos fazer com mais uma pessoa como segunda fonte, para a gente... o próximo, por favor, Amy. Para a gente poder comparar os dados, né? E poder fazer a validação desse instrumento. Na minha pesquisa, né? Não que eu vou validar o instrumento em si, mas na minha pesquisa. E aí, os resultados parciais que eu tenho, né? Primeiro, eu fiz uma reunião com a direção da instituição, apresentando a pesquisa. A diretora, então, assinou a carta de anuência, e aí depois eu fiz um encontro com os participantes, né? Apresentando o termo de consentimento livre esclarecido, qual foi lido para eles, eu fiz a leitura para eles, e eles assinaram. Posteriormente, a gente marcou encontros, e aí, para poder pegar os dados, como telefone, e também anotar os melhores dias para fazer as entrevistas. Isso foi realizado no segundo semestre de 2019. Então, depois eu consegui fazer 6 entrevistas, perdão, com as primeiras fontes e com as segundas fontes, o que foi dividido, então, em coleta A e coleta B. O próximo, por favor. O próximo slide, por favor, Emily. Ah, já acabou? Volta, por favor, então. E aí, o que acontece, né? Quando você tem um estudo exploratório, você precisa fazer a coleta, a análise, para poder seguir com a pesquisa principal. Então, né, no final do ano, eu fiz essa coleta e estou analisando ainda, e agora, no começo do ano, eu iria prosseguir com o estudo principal. Porém, com a pandemia do Covid-19, eu tive esse intertempo. Eu até tentei fazer por via WhatsApp ou telefone, mas não foi bem sucedido, né? O telefone cai muitas vezes, a internet corta demais e dificulta muito a coleta dos dados. Então, a gente está esperando, né, para poder prosseguir. E aí, a gente percebeu também que tem alguns pontos do instrumento que não contemplam a população com deficiência visual, né? Até porque o instrumento ele foi idealizado para pessoas que não têm deficiência. E por isso que é muito importante, então, utilizar esses instrumentos para verificar a eficácia e também para apontar melhorias,
né? Não simplesmente para apontar o que está errado, né? O defeito, porque defeito, na verdade, às vezes nem tem, né? O pesquisador elaborou e elaborou muito bem. Só que aí a gente encontra coisas que a gente pode melhorar e contribuir com a pesquisa desses pesquisadores que vieram antes da gente, né? Então, a minha pesquisa é basicamente sobre isso. Muito obrigada. É o próximo. Certo. E meu e-mail está... Certo. Obrigada, Josana, pela sua apresentação. Tive a oportunidade de conhecê-la durante a sua licenciatura, né, no período da graduação, orientei o seu TCC junto com a professora Piedade em outra área, fico feliz de sua trajetória. Tivemos também alguns trabalhos juntas aí, de minicurso, apresentação de trabalho com base em algumas trocas. Então, uma satisfação estar aqui, conhecendo a sua pesquisa, um tema muito relevante, né, como você viu, pouco investigado, que tem muito que contribuir. Se apresenta a conceituação das altas habilidades de interpretação com base nos principais teóricos, apresenta os mitos relacionados à educação especial e o quanto isso interfere, por exemplo, para a gente olhar para a dupla excepcionalidade, né, por conta desse estigma que a pessoa com deficiência carrega, de que ela não teria, imagina, ela vai ter alta habilidade de superdotação, né, a gente viu aí com base na primeira pesquisa, acho que ela trouxe o histórico, né, e a gente vê o quanto essas pessoas na história da humanidade foram tratadas, atendidas, que tipo de concepção, e algumas delas a gente carrega até hoje, né, e o reflexo disso é para identificação de dupla excepcionalidade. Então, a relevância, destaco nesse sentido, a relevância da sua investigação. E também um aspecto importante que você trouxe, que é como seu objetivo secundário, quanto à validação, né, do instrumento, além dele estar sendo validado, mais uma pesquisa, como você disse, na sua pesquisa, o quanto ele pode contemplar pessoas com deficiência visual, né, então, a contribuição que você pode trazer para indicar aí melhorias, sugestões, para que possa, de fato, contemplar essa parcela da população. Então, muito interessante, parabéns, Josana, obrigada. Pessoal, não se esqueçam de postar as perguntas e comentários no chat, tá bom? Agora, nós vamos para a nossa última convidada, a pessoa que vai apresentar agora, a quarta e última apresentação, é a Valquíria Perassolo, materiais manipuláveis no ensino de ciências naturais para estudantes com surdo-cegueira. Ela é orientada pela professora Maria da Piedade Rezende da Costa, estou sabendo agora, minha orientadora também. Seja bem-vinda, fique à vontade, Valquíria. Boa tarde a todos. Boa noite aí já no estado de São Paulo, né? Eu sou do Mato Grosso. Vou fazer uma breve descrição, como foi solicitado. Eu tenho estatura mediana, a pele de coloração branca, cabelo e olhos claros. Eu estou dentro de uma sala vestindo uma blusa preta com pontinhos brancos pequenininhos, bolinhas brancas, e atrás de mim é uma parede de coloração clara também. Os slides que eu preparei para essa apresentação, eles seguem as normas do programa, do evento. Logo acima, a gente tem uma tarja em azul com os dizeres DICE, disseminando os saberes da educação especial, temas atuais e inovações pedagógicas. Ao centro tem o título do meu trabalho, que é Materiais Manipuláveis no Ensino de Ciências Naturais para Estudantes com Surdo-Cegueira. Como já foi falado, meu nome é Valquíria e eu sou orientanda da professora Maria da Piedade Rezende da Costa. Pode passar. Bom, eu vou começar falando para vocês a minha motivação para o estudo, desde a minha formação, meu interesse pelo tema, então eu vou começar falando sobre isso.
Eu sou formada em Ciências Biológicas, tenho bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas, formei no ano de 2006 pela Unemate, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso, e desde o ano de 2007, um ano após o que eu formei, eu atuo como professora. No ano de 2007, eu trabalhava na rede municipal, na cidade que eu moro, que é Tangará da Serra, fica no interior de Mato Grosso, e eu trabalhava como professora interina de ciências dos anos do ensino fundamental, que compreende a antiga quinta, oitava série, que hoje em dia aqui no estado de Mato Grosso a gente considera do sexto ao nono ano. E logo no início da minha carreira docente, logo que eu comecei dando aula, eu percebi o quão frágil foi a minha formação durante a graduação. Eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia de aula, eu estava entrando numa sala do nono ano, que era a antiga oitava série, a coordenadora ela veio atrás de mim e falou assim: professora, nessa sala tem uma aluna surda, mas pode ficar tranquila, a senhora vai dar conta, ela não tem intérprete, mas a senhora vai dar conta tranquilo. E aquilo me chocou de determinada maneira, mas ao mesmo tempo foi um grande desafio, onde eu busquei aprender para poder lidar com essa aluna. Foi o primeiro contato que eu tive com o público-alvo da educação especial, foi com essa aluna surda. E eu já percebi o quão frágil foi a minha formação, porque eu formei em 2006, já tinha o decreto da Lei de Libras como disciplina obrigatória para todos os cursos de licenciatura, só que tinha um prazo para ser implementada em todos os cursos. E eu não tive a disciplina de Libras durante a minha graduação. E daí, de repente, eu me vi dentro de uma sala de aula, no primeiro dia de aula, com uma aluna surda, e eu sem saber Libras e a aluna não tendo intérprete. Mas foi um grande desafio, eu falo, porque isso me motivou muito a buscar aprender. Eu era professora interina e eu não tinha hora atividade, mas eu acredito que como a maioria de vocês que está aí me ouvindo, a gente, enquanto professora, a gente busca fazer de tudo para que o aluno aprenda, né? Eu gastava muita parte do meu dia fora da escola, sem ganhar para isso, preparando material, preparando atividade para poder tentar ensinar essa aluna. Fiz um curso de Libras no período de férias do meio do ano, e daí o curso de Libras era um curso de Libras básico, e ele me auxiliou no sentido assim, eu não conseguia dar minha aula em Libras, é impossível num curso rápido, num curso básico, mas eu já conseguia compreender essa minha aluna, eu conseguia saber, perguntar para ela se ela estava compreendendo, se ela não estava compreendendo, e aí eu conseguia me comunicar um pouco melhor com ela. E ainda no ano de 2007 eu passei no concurso do estado e eu permaneci tanto na rede municipal quanto estadual da cidade que eu trabalho. No ano de 2008 eu decidi deixar a rede municipal e ficar só com o estado, que era onde eu era efetiva. Eu fiquei 5 anos de uma escola sem nenhum aluno que fosse público-alvo da educação especial. Eu não tive mais nenhum aluno nessa escola. Pedi remoção para um centro de educação de jovens e adultos, e foi nesse centro de educação de jovens e adultos que eu tive contato novamente. Lá nesse centro de educação de jovens e adultos, eu tinha alunos surdos, cegos, com algumas síndromes que afetam o sistema cognitivo, e aí eu voltei a ter um olhar diferenciado para a temática. Em 2015, eu fiz a prova de mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso, fui aprovada e iniciei do ano de 2016. E daí foi justamente no ano de 2016 que a minha orientadora de mestrado, a professora Tânia Lima, da UFMT, ela já desenvolvia um trabalho com outras 3 alunas do mestrado antes de mim, que desenvolviam um trabalho numa escola que era especializada no ensino de surdos, em Cuiabá. E ela me chamou para poder conhecer essa escola. E eu fui conhecer essa escola. O meu projeto para entrar no mestrado não foi um projeto voltado para surdo-cegueira, que foi o meu tema. Foi um projeto em que eu queria desenvolver atividades para os alunos surdos, para os alunos cegos que eu atendia na EJA.
E daí, quando eu conheci essa escola de educação de surdos em Cuiabá, fui conhecendo as salas, conhecendo os alunos surdos, tinha mais ou menos uns 120 alunos nessa escola, e daí foi onde eu me deparei com algumas salas que atendiam alunos com surdo-cegueira. E daí eu voltei para casa e fiquei inquieta com aquilo. Eu ficava me perguntando, porque eu nunca tinha ouvido falar no tema. O que você acha da gente mudar o projeto e você estudar sobre surdo-cegueira? E daí foi onde eu mudei a minha temática, foi onde surgiu o meu interesse pelo tema surdo-cegueira. A surdo-cegueira, ela pode ser caracterizada de acordo com alguns autores, eu coloquei no slide Maia, Lima, Ampudia, Serpa, entre outros, como sendo uma condição única, em que a pessoa com surdo-cegueira, ela tem tanto a deficiência auditiva quanto visual. Essa deficiência auditiva e visual, ela ocorre simultaneamente. E ela pode estar associada ainda a algum outro tipo de deficiência. Então, além de ser surdo-cego, ele pode ter uma outra deficiência ali associada. Nem sempre essas pessoas que são surdo-cegas, elas são totalmente surdas ou totalmente cegas. Elas podem ter vestígios, resquícios ou da visão ou da audição. E daí esse vestígio dessa visão e dessa audição, eles devem ser estimulados junto com os demais sentidos dessa pessoa, para que essa pessoa ela possa se comunicar, para que essa pessoa possa aprender. E daí é onde está a complexidade da surdo-cegueira que eu considero, porque o ensinar um indivíduo com surdo-cegueira não tem um método específico, porque ele vai variar de uma pessoa para outra. Então, a maneira como eu ensino uma pessoa é diferente da maneira como eu ensino outra pessoa surdo-cega. Então, varia de um indivíduo para o outro. Pode passar, Emily. Para problematizar, como na minha pesquisa eu tento problematizar a educação em ciências naturais para tá caindo, né? Eu tento problematizar a educação em ciências naturais para esses estudantes, na perspectiva de dar visibilidade a esse público que demanda práticas educativas singulares. O objetivo geral da minha pesquisa é analisar o uso de materiais manipuláveis na educação em ciências naturais para estudantes com surdo-cegueira, observando os desafios e as potencialidades. Como objetivos específicos, eu trago identificar o que diz a literatura sobre surdo-cegueira e explicitar os pressupostos teóricos do estudo. Como objetivo específico também eu trago apresentar um breve histórico da inclusão das pessoas com surdo-cegueira no mundo, no Brasil e no estado de Mato Grosso. Trago também caracterizar o SEADA como um espaço de educação de pessoas com surdo-cegueira, analisar o trabalho pedagógico das professoras que atuam em sala de surdo-cegueira, dando destaque aos processos de comunicação, e também propor o uso de materiais manipuláveis no ensino de ciências, observando as potencialidades e os desafios. Pode passar, Emily. Na perspectiva teórico-metodológica, eu trago vários autores que eles tratam da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela envolve a obtenção de dados do contato direto do pesquisador com a situação estudada. Eu vou submeter o meu projeto ao comitê de ética, ele ainda não foi submetido. A parte da metodologia, de
de como conduzir ainda está em construção junto com a minha orientadora, e assim que tiver fechadinho, a gente vai submeter ao comitê de ética, a gente vai fazer os termos de consentimento para os pais desses estudantes. Eu pretendo desenvolver esse projeto lá no CEADA, em Cuiabá, aqui no estado de Mato Grosso, e utilizar como sujeitos da pesquisa as pessoas com surdo-cegueira que lá estão inseridas, que lá estudam. Dentro da observação, eu opto pela observação participante, porque, segundo Fiorentini e Lorenzato, esse tipo de observação, ele não trata apenas da observação, ele envolve a consulta de materiais, de entrevistas, e ele traz um grande envolvimento do pesquisador com a situação estudada. E daí, dentro dessa observação participante, eu vou utilizar fotografias, filmagens, diário de campo, entre outros. Pode passar, Emily. Vários autores, eles trazem contribuições teóricas no que diz respeito a pesquisas com surdo-cegueira. Nesse slide eu trago diversos autores que tratam de pesquisas, que fazem pesquisas com relação à surdo-cegueira. Serpa, Pinheiro, Maia, Ampudia, Boas, Bosco Mesquita e Maia, Lima, Rashid, entre vários outros. Então, todos esses autores, eles trazem a definição de surdo-cegueira, as concepções de surdo-cegueira. Aí, nas concepções de ciência, eu utilizo Chassot, Boaventura Souza e Santos, Torres, a professora Alice Casimiro Lopes, a Elizabeth Macedo. São professores, são pesquisadores que eu utilizo para trazer as concepções de ciências que eu julgo pertinente. Com relação ao histórico de pessoas com deficiência, eu trago Mazota, Watanabe, Rashid e vários outros, e também várias legislações que tratam da educação de pessoas com surdo-cegueira e de pessoas com deficiência no geral. Pode passar. Bom, percorrendo os estudos de surdo-cegueira, essa fase ela está em andamento, né? Eu faço um levantamento no banco de teses, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, o BDTD, e no repositório CAPES. Eu utilizo como descritores a palavra surdo-cegueira e surdo-cego. O período de busca eu delimitei entre os anos de 2007 e 2011, por isso está em andamento. Das temáticas e dos locais onde são produzidas essas teses e dissertações, é possível observar que a maior parte dos estudos, elas acontecem na região sudeste, né? Então, a maioria sobre surdo-cegueira está na região sudeste. As temáticas, elas são variadas, mas, no geral, elas tratam de processos de comunicação, de inclusão, aquisição de linguagem, atendimento às famílias, orientação e mobilidade, sobre surdo-cegueira em razão da síndrome de Usher e brincadeiras como facilitadoras do processo de interação para essa criança com surdo-cegueira e do levantamento, né, dessas teses e dissertações que seria o estudo da arte. É difícil você localizar um trabalho, você achar um trabalho que trata sobre o ensino de alguma disciplina, ensino de matemática, o ensino de geografia, o ensino de ciências, para esse público que é surdo-cegueira. Então, eu acho que o trabalho ele tem muito a contribuir nessa parte, né, que é o ensino de ciências naturais. Pode passar, Emily. Nos referenciais teóricos metodológicos norteadores do estudo, eu trago a definição de surdo-cegueira de diversos autores, né? E daí também trago sobre canais sensoriais, falo sobre surdo-cegueira congênita e adquirida. Surdo-cegueira congênita é quando a pessoa ela já nasce surdo-cego. E adquirida, surdo-cegueira adquirida, é quando ela adquire essa condição durante a vida,
né? Aí, na surdo-cegueira congênita, ela pode ser de origem genética, ou então ela pode acontecer nesse período pré-natal, em função de rubéola materna, toxoplasmose, incompatibilidade sanguínea, uso de drogas teratogênicas, prematuridade, a falta de oxigenação durante o parto. Então, a gente vê a necessidade e a importância de um exame pré-natal e do simples fato de tomar as vacinas que são recomendadas, né, para toda mulher. A vacina de rubéola, por exemplo, ela já evitaria essa condição no sujeito. E a surdo-cegueira adquirida, ela é quando a pessoa ela já nasce surdo-cega, ou então ela nasce surdo ou cega, e com o passar do tempo, ela adquire a outra deficiência, ela perde a outro sentido. Com relação ao movimento e à proposta de Van Dyck, eu trago esse autor porque esse autor, ele desenvolveu na Holanda em 1960, ele visava estimular a comunicação de crianças com surdo-cegueira cuja causa fosse rubéola materna. E daí ele descreve 6 fases de desenvolvimento da criança com deficiência. A primeira fase seria a relação apego-confiança. A segunda fase, o fenômeno de ressonância. A terceira fase, o movimento coativo. A quarta fase, a referência não representativa. A quinta fase, a de imitação. E a sexta fase de gestos naturais. Não vou descrever cada fase aqui, porque demandaria muito tempo, mas se alguém tiver interesse em saber detalhado o que seria cada fase do desenvolvimento segundo esse autor, eu posso passar um artigo, um texto, então vocês podem procurar pela minha dissertação, que ela traz explicado cada fase do desenvolvimento segundo a proposta desse autor, desse pesquisador. Quanto aos processos e formas de comunicação, não há um modo único da gente se comunicar. Aí eu trago também, no decorrer do texto, eu trago comunicação expressiva, que é aquela que o sujeito ele expressa suas vontades, ele responde aquilo que é perguntado. Eu trago a comunicação receptiva, que é quando o sujeito ele compreende aquilo que eu disse, aquilo que eu tentei me comunicar com ele, só que ele não consegue dar uma resposta. Trago também sobre comunicação não alfabética, que ela diz respeito às expressões faciais, gestos naturais, que a gente compreende, mas não é um sinal padronizado, não é um sinal em libras tátil, alguma coisa, não é um sinal formal, como eu diria. As técnicas para a comunicação das pessoas com surdo-cegueira, elas são variadas. Ela pode ser libras tátil, que a pessoa faz o sinal de libras na mão da pessoa com surdo-cegueira. Temos também o tadoma, que a pessoa ela posiciona as mãos entre a boca e aqui onde está as cordas vocais no pescoço da pessoa que está falando, e pela vibração ela compreende aquilo que se diz. Temos o objeto de referência, a técnica mão sob mão, que a minha mão vai embaixo do estudante com surdo-cegueira, e mão sobre mão, que a minha mão vai em cima da mão do estudante com surdo-cegueira. E também trago sobre materiais, concepções do que seriam esses materiais manipuláveis. Pode passar, Emily. Nas concepções históricas, eu trago sobre a história da educação de pessoas com deficiência no geral, as primeiras instituições, quais eram os métodos de ensino para as pessoas com deficiência, e daí eu trago para a realidade brasileira. No Brasil, a gente tem o autor Mazzotta, ele cita que em 1854, no Rio de Janeiro, foi fundado o Instituto dos Meninos Cegos, que algum tempo depois passou a se chamar Instituto Benjamin Constant, que é até hoje. 3 anos depois, em 1857,
Também no Rio de Janeiro foi fundado o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, que hoje é o INES. 100 anos depois da fundação desse instituto, pela lei, acho que 3198 de 1957, passou a se chamar INES, né, que é Instituto Nacional de Educação de Surdos. Com relação ao histórico de pessoas com surdo e cegueira, eu trago esses antecedentes históricos e quando a gente vai pesquisar, é muito comum a gente ouvir falar no nome Helen Keller, ou então na sua professora Anne Sullivan, são os casos mais conhecidos. Na realidade, Helen Keller, ela foi a primeira pessoa com surdo e cegueira a concluir a graduação. Ela veio ao Brasil em 1953. Em 1953, ela visitou a Fundação Dorina Novil, em São Paulo. E lá em São Paulo, ela conheceu a professora Nice Tognozzi. Essa professora Nice Tognozzi, em 1960, ela viajou para os Estados Unidos, fez um estágio num instituto que atendia pessoas com surdo-cegueira nos Estados Unidos, e ela voltou para o Brasil e abriu salas específicas para atender esses estudantes com surdo-cegueira. E daí outros profissionais que trabalhavam com essa professora, com a Nice Tognozzi, eles passaram a trabalhar também com os estudantes surdos-cegos e abrir outras salas de surdos-cegos, outros institutos em outros locais, em outras cidades também. As legislações LDB, o Plano Nacional de Educação, a Declaração de Salamanca, elas trazem a garantia da educação de pessoas com deficiência, né, que eles têm essa garantia, educação, acesso e a permanência à educação. E no que diz respeito à educação especial em Mato Grosso, eu trago um breve histórico também, que aqui no Mato Grosso, no meu estado, começou em 1938, numa escola que chama Escola Estadual José Magno. E um pouco depois, teve a professora Arlete Maria Pereira Migueletti. Ela foi para o INES entre 1958 e 1960 e ela ficou 2 anos no Rio de Janeiro estudando educação de surdos. E ela voltou para Cuiabá para poder ensinar os surdos. Ela alfabetizava esses surdos na própria casa dela. E tá acabando o meu tempo, vou tentar correr com a apresentação. Ela ensinava esses surdos na própria casa. E daí, hoje em dia, a gente tem em Cuiabá o CEADA, que é o Centro Estadual de Atendimento ao Apoio a Deficiente Auditivo, que recebe o nome dessa professora, Arlete Maria Pereira Migueletti. Em 2008, pode passar, Emily, eu vou tentar adiantar um pouquinho. Em 2008, eu trago algumas falas ali das professoras que eu tinha entrevistado, falando que quando começou o atendimento à surdo-cegueira no CEADA, os professores eles não tinham formação específica, e que em 2008, profissionais da Secretaria de Educação foram para Brasília e fizeram um curso de formação com a professora Shirley Maia. E daí depois, no ano seguinte, em 2009, a Shirley Maia veio para Cuiabá para poder dar essa formação para os professores. Pode passar, Emily. Eu pretendo caracterizar os estudantes com surdo e cegueira, caracterizar eles de acordo com a idade, a causa de surdo e cegueira, o tempo de escolarização e as características dele, como ele se locomove, se possui vestígios visuais ou auditivos, e enfim. E também construir o MAPS, que é sugerido pela RINSA, que é uma instituição que atende deficiência múltipla e surdo-cegueira no estado de São Paulo. Eles propõem construir esse MAPS e eu pretendo construir com esses estudantes que eu vou estar pesquisando. Passa, Emily. Com relação à caracterização das professoras, eu vou querer saber quanto à formação delas, graduação e especialização, o tempo de atuação na educação e na educação especial, e também se elas receberam formação específica para atuar na surdo-cegueira e como elas buscaram essa qualificação. Pode passar.
A formação docente, ela é um processo complexo que não termina com a formação inicial, é contínua, e o professor ele tem que se reconhecer como esse eterno aprendiz, né? Então, ele vive em formação. Alguns autores, eles tratam sobre essa formação docente. Jorge La Roça é um autor que eu utilizo na minha tese, e também a professora Shirley Maia, ela diz que o educador de pessoa com surdo-cegueira, ele precisa se reconhecer e se sensibilizar diante da condição do outro. Então, ele precisa ter esse perfil de educador de pessoa com surdo-cegueira. Pode passar, Emily. Eu trago agora algumas fotos, algumas imagens, todas com autorização dos responsáveis desses alunos. São imagens que eu utilizei na minha dissertação de mestrado, na minha tese do doutorado. Provavelmente serão outras imagens, porque os alunos possivelmente pode ter mudado os alunos, os professores, enfim, mas eles mostram as técnicas utilizadas com os alunos, mão sobre mão, mão sob mão, libras tátil, enfim, pode passar. Nesse slide próximo, algumas proposições em educação em ciências naturais, utilizando alguns materiais, folha, material de germinação de sementes, colagem, enfim. Pode passar o próximo. Aqui é uma atividade que a gente fez com o estudante também, sobre o corpo humano. Então, para ele compreender as partes do corpo, a gente desenhou o corpo desse estudante em vários papéis emendados um no outro, em cartolinas emendadas, e depois a gente recortou as partes para ele tentar montar esse como se fosse um quebra-cabeça. E daí ele sabia dizer, a gente perguntava quem que é esse? E ele dizia que era ele fazia o sinal dele em libras, então foi bem interessante. Pode passar. Pode passar. Já tá as referências. E o meu contato. Valquíria, obrigada pela sua apresentação. Gostei bastante de conhecer a sua trajetória, como se deu o seu interesse pela área da surdo-cegueira, né, onde que se insere isso. E esse fato de quando você entrou na prática, foi a busca de formação, por ter se deparado com estudantes com surdez, depois com deficiência tanto na sua trajetória, né, profissional, quanto no seu mestrado. Você traz aí o quanto a surdo-cegueira é pouco olhada em pesquisas, a gente tem muito disso, isso bem claro, né? E ainda mais quanto ao ensino de ciências naturais para essa população, né, que é incipiente a quantidade de pesquisas, inexistente praticamente, e a contribuição, né, que representa o seu trabalho para essa área, de análise do ensino de ciência e da proposição do uso de materiais manipulados, adaptados, coerentes às particularidades dessa população, que são diversas, como você bem pontuou. Então, meus parabéns, né, por essa proposta, pelo desenvolvimento que você já apresentou para a gente. Muito obrigada. Por nada. Agora, continuando, vamos convidar, né, as 4 palestrantes, Adriele, a Ellen, Josana e a Valquíria, para estarem aqui conosco. Pessoal, lembro vocês que a partir de agora vai passar no chat a lista de presença, vocês já conhecem aí, já estão familiarizados, quem está nos assistindo, o procedimento para assinatura. Meninas, parabéns pela apresentação de vocês. Vamos, então, começar as questões. Eu vou fazer uma questão para cada uma inicialmente, seguindo a ordem de apresentação de vocês, e eu já vou fazer uma pergunta que foi feita para todas, e aí vocês vejam em que momento vão querer responder, tá? Além das perguntas, tem vários elogios, comentários, parabenizando vocês pela apresentação e pela pesquisa, mas pelo horário a gente não vai se deter a ela, tá?
Então, vamos lá. Adriele, tem uma pergunta da Isabela Oliveira. Você acha que a concepção de deficiência para a pessoa com DV é diferente para quem tem a deficiência congênita da que tem a deficiência adquirida? Na minha pesquisa, eu não faço essa comparação, né, de quem perdeu a deficiência congênita e adquirida. Mas, do meu ponto de vista particular, né, da minha experiência desses 10 anos que eu trabalho com pessoas com deficiência visual, eu acredito que há, sim, uma diferença nessa concepção. Claro que é muito particular de pessoa para pessoa, né? Mas quem tem a deficiência, a cegueira congênita, que nasceu cega ou perdeu até os seus 5 anos de idade, ela encara a deficiência de uma maneira mais natural, né? E ela acaba tendo uma maior facilidade em estar utilizando os recursos, como, por exemplo, a bengala ou o braille, né, desde que ela tenha sido estimulada, né, desde a intervenção precoce. Então, ela consegue ter um desenvolvimento comum, digamos assim, com uma maior facilidade. Para quem perdeu a deficiência sendo jovem, né, ou na idade adulta, eles passam pelo período de luto, né, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão, para só depois chegar na aceitação. E só depois que eles chegam na aceitação que eles conseguem, sim, estar se desenvolvendo melhor, estar conseguindo utilizar os outros instrumentos, para ele conseguir se readequar, na verdade, à sua vida, né? Agora sem o recurso visual. Podemos passar para a próxima? Se alguém quiser completar também, fique à vontade, tá? Eu respondi, mas acho que era isso. Certo, obrigada. Ellen, a Cristiane Azevedo faz uma pergunta para você. Podemos entender que, de certa forma, essa privação tem relação com a infantilização da pessoa com deficiência? Eu acredito que é um dos fatores, né? Eu não acho que seja o principal fator. Eu acho que tem fatores que corroboram com isso, por exemplo, questões religiosas, as experiências da família, são várias coisas juntas, né, que vão contribuir para isso. Tem a superproteção dos pais, e nem sempre a superproteção quer dizer que esse indivíduo ele vai ser infantilizado, né? Mas às vezes no momento ali de sair, os pais tem uma proibição maior, nas relações interpessoais, os pais acabam interferindo bastante nesse processo, né? Então, não acredito que seja necessariamente pela infantilização. Eu acho que talvez isso pode ser um fator, mas não é uma regra, tem vários outros contextos que a gente pode estar analisando nisso. Sim, outras variáveis, né, que estão envolvidas e que podem repercutir, né, nesse aspecto, certo? Sim. Josana, vamos lá? A Amanda Lamego pergunta, comenta, né? Fale um pouco mais sobre os alunos com alta habilidade de superdotação que as camuflam. Como eu disse, né, na escola pode ter aqueles alunos que eles são muito bons, porém são em outras áreas. E o que acontece? Muitas vezes eles podem ir muito bem num teste de QI, mas na escola eles não vão ter um bom desempenho, porque a escola pode ser não atrativa para eles. Por exemplo, um aluno que ele já domina, um aluno de primeiro ano, ele já é alfabetizado, mas ele precisa estar ali naquela série. Para ele não vai ser atrativo, ele não vai querer fazer essas atividades, então ele vai acabar camuflando. Também tem aqueles alunos que, por causa da questão social, para poder se encaixar no grupo, eles acabam tirando nota baixa. Por exemplo, ele sabe o conteúdo, mas ele não quer tirar nota alta porque ele pode sofrer bullying na escola. Muitas vezes os alunos chamam de CDF, né, o sabichão, e ele pode ser um pouco apartado, né, dos amigos, daquele grupo social. Então, para se encaixar no grupo social, ele acaba não atingindo os níveis da habilidade que ele tem. Então, ele vai lá e ele fala, se eu tenho que tirar 6 para passar de ano, eu vou tirar 6, não vou tirar 10. Porque se eu tirar 10, as pessoas vão tirar sarro de mim depois.
Eu vi uma pergunta no chat que eles estavam perguntando sobre a acessibilidade durante a pesquisa, né? Eu acho que essa que você fez, mas travou a minha internet. Não, eu Então, ia fazer depois. Pode responder, peraí, Josana. eu me adiantei. Eu vou esperar, então. Eu espero a resposta agora. Imagina. Pode responder, Josana. Ela é destinada, essa pergunta foi feita pela, deixa eu achar aqui, ela foi feita pela que estratégias as pesquisadoras têm utilizado para promover a acessibilidade em suas pesquisas, como, por exemplo, durante a aplicação dos instrumentos. Tem encontrado algum desafio nesse sentido? Então, a Josana vai responder agora, e depois a Adriele, Ellen e a Valquíria podem responder também, por favor. Podem completar, né, aproveitar esse gancho da Josana. Obrigada. O que eu fiz na minha pesquisa? Como é um questionário, e ele vem no manual, né? Ele é escrito, ele está impresso. Então, no grupo de pesquisa, a gente fez a digitalização desse questionário, e assim, eu fiz algumas adaptações em algumas questões, bem pontuais. Por exemplo, as que faziam alguma referência a algum ponto visual, alguma coisa que não é específico para deficiência visual, então eu fiz a adaptação na pergunta. Uhum. E aí, a acessibilidade do questionário é que ele está em Word, no computador, né? Então, eu deixei disponível para a pessoa. Se ela quiser responder sozinha, pelo computador, ela tem essa facilidade, ela pode fazer. Porém, até agora, todos os meus participantes preferiram que eu lesse para eles o formulário. Então, eu faço essa sugestão. Se você quiser responder sozinho, você pode responder sozinho, ou então eu posso ler para você. E todos eles preferiram o leitor. Então, eu li e eles responderam. Certo. Meninas, Adriele, você pode completar? Tem alguma observação? Na minha coleta, como é entrevista, né, eu vou conversando com eles e vai gravando. Então, aí, até aí não tive nenhum problema. Em relação, por exemplo, à assinatura do termo de consentimento, né, antes de iniciar a pesquisa, eu fiz um encontro individual com cada um, só para a leitura do termo. Né? Eu fui explicando, né, cada parte, e aí, ao final, eles tinham a opção de estar assinando com o assinador, né, para poder assinar, ou com a régua, ou alguns preferiram a carimbeira, né, assinar com a digital. Sim. Eu ofereci todos os documentos e deixei essas aberto condições. Qual que eles gostariam de estar utilizando. Então, só foi nesse momento mesmo. Certo, obrigada. Ellen? Eu vou na mesma linha das meninas. Eu acho que a assinatura do termo, alguns preferem a leitura, outros preferem que envie primeiro via online, para que eles façam a leitura pelos programas, né, pelos softwares de leitura no próprio computador. O meu, como é entrevista e é gravada, eu vou fazendo as perguntas e isso vai acontecendo. Agora, com a pandemia, a gente está pensando em fazer até por algumas plataformas digitais, né, e gravar essa entrevista também. Então, o que eu sempre procuro fazer é conversar com a pessoa antes, né, para ver o que ela prefere. Então, o que for mais acessível para ela, né, o que ela preferir é aquilo que eu vou estar fazendo. Descer. Obrigada. Valquíria, você tem algo para acrescentar? Bom, eu acho que é a mesma questão das meninas, né? As dificuldades, ela vai ali desde o termo de consentimento, de assentimento, e ela perpassa todas as pesquisas. A gente tenta contornar essas dificuldades ou minimizar elas para, no decorrer a gente conseguir dar andamento. Para o sujeito com surdo-cegueira, tem bastante dificuldade, né? Porque o que é válido para um não é válido para o outro. Não é para outro. Então, sempre vai ter. Sim. Nessa direção do que vocês comentaram, né, do termo de consentimento, a resolução número 510, que regula pesquisas em ciências humanas, ela prevê formas de registros que não somente, né, por meio de assinatura. Então, a gente pode ter registros por meio de vídeo, filmagem. É interessante a gente
a partir da particularidade da população em investigação. Então, é interessante a gente considerar esse aspecto, né, também, essa possibilidade. Então, vamos seguir. Então, a última pessoa que foi indagada foi a Josana, né? Então, agora eu vou fazer uma pergunta para a Valquíria. Valquíria, a Rosa Fidelis pergunta: o que mais poderia auxiliar os professores que têm dificuldade em diagnosticar alunos? Olha, eu considero essa parte do diagnóstico do aluno algo bastante complexo da gente fazer. Por exemplo, lá no SEADA, que é a escola onde eu vou fazer a minha pesquisa, ela tem uma equipe multiprofissional para poder fazer isso. Então, tem fonoaudiólogo, tem psicólogo, tem toda uma equipe. Agora, por exemplo, na escola onde eu trabalho, que é o SEJA, a gente não tem essa equipe multiprofissional para fazer esse diagnóstico, entende? Então, eu acho que é particular de cada escola, vai ter muita dificuldade nesse diagnóstico. A gente precisa realmente, não sei, acho que os governantes, que quem fazem as leis, eles enxerguem essa especificidade, essa necessidade, porque a gente ter um psicólogo, um fonoaudiólogo na escola é essencial, em alguns casos. Valquíria, meninas, pelo tempo, eu não vou nem abrir para outras pessoas complementarem, porque a gente ainda tem 2 questões da segunda rodada. A Adriele tem uma pergunta destinada a você, da Andréa Soeiro. De onde vem esse público? O da minha pesquisa? Creio que sim, Adriele. Eu faço uma instituição que atende pessoas com deficiência visual numa cidade do interior do estado de São Paulo, né? É uma instituição filantrópica que tem a maior parte do público são adultos, né? Tem poucas crianças, todos com deficiência visual, tanto a baixa visão quanto a cegueira. Obrigada, creio que tenha contemplado a pergunta. Ellen, não tem mais nenhuma pergunta destinada a você, só 2 comentários. Excelente trabalho da Indira, a Paula Brás. Parabéns, Ellen, muito interessante o seu projeto. E aí a gente tem uma pergunta de Josana, feita pela Andréa Soeiro. Josana, a dupla excepcionalidade é o mesmo que comorbidade ou não tem nada a ver? Eu sou professora de sala regular. Então, Andréia, não é comorbidade, porque altas habilidades de superdotação não é uma deficiência nem uma especificidade, é uma diferença. A pessoa com altas habilidades e superdotação, ela tem um QI elevado, diferente da média da população, por exemplo. Na altas habilidades de superdotação, a gente vê um pouco da curva de Gauss, que é um gráfico, né, e aí ele mede os extremos da população. Ele é utilizado na estatística, na matemática, mas ele também é utilizado na literatura de inteligência. Então, assim, no meio, né, que está ali a medição de 100, ele mede as pessoas que têm um QI maior e um QI menor. Então, quem está abaixo de 80, o QI menor, ele está abaixo da mediana da população. Quem está entre 85 e 130 está na média da população, um QI na média. De 130 acima já está muito elevado da população, ou seja, as pessoas que têm altas habilidades de superdotação. A partir do QI 120, ela já é considerada superdotada, né? Depende da literatura de pesquisa, né? Porque cada teórico ele tem uma linha de corte, uma porcentagem de corte. O Renzulli, por exemplo, ele fala de 10% da população que ela tem altas habilidades. Então, o que acontece? Essa pessoa tem um QI elevado, né? Ela é um pouco mais inteligente do que a média da população. E aí, quando ela tem isso junto com alguma especificidade, que pode ser a deficiência, ou uma síndrome, né, ou transtornos psiquiátricos, se chama dupla excepcionalidade. Tem alguns teóricos que já falam em dupla, que usam uma outra nomenclatura, né?
Só que, assim, os teóricos que eu sigo na minha pesquisa, eles usam dupla excepcionalidade, por isso que eu ainda uso esse termo, né? Dentro da área das altas habilidades de superdotação, há muitas divergências sobre as nomenclaturas, né? Então, por isso que eu uso esse. Certo, Josana, muito obrigada. Não temos mais perguntas, então temos ainda 3 minutinhos, eu vou ler alguns comentários. Para a Adriele, a Milena, pesquisa incrível, Dri, parabéns. A Mariana, Dri, tema sensacional. Para a Josana, temos comentários, parabéns pela pesquisa, Josana. Da Isabela, da Elaine Rios, parabéns, eu gostei muito do tema da sua pesquisa, excelente apresentação. Da Ligiane Lopes, Josana, muito interessante sua pesquisa, aborda um tema ainda pouco explorado e evidencia outras potencialidades de pessoas com deficiência visual, isso é verdade mesmo. Para a Valquíria, então, a Cristiane Azevedo, relato de experiência riquíssimo, Valquíria. Ainda mais importante é a sua garra em buscar formação para promover o acesso e aprendizagem de todos os alunos. Muito bem, Cristiane. Elaine Rios, que fantástico seu tema. Tive a oportunidade de participar de uma oficina com uma surdo-cega de Minas Gerais, integrante do FENES, e fiquei encantada com a Librastar. E a Lidiane, por favor, Valquíria, coloque esse e-mail aqui no chat, o seu e-mail. Fica bem claro, Valquíria, a sua paixão, né, em relação ao tema que você pesquisa e de todas as demais, né, que estão aqui, que apresentaram seus trabalhos. Meninas, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa? Gostaria de agradecer a oportunidade por apresentar, parabenizar as minhas amigas, também a equipe organizadora do evento, e todos que estão participando, né, e estão contribuindo para as nossas discussões. Sem vocês, isso não seria possível também. Verdade. Meninas, mais alguém? Eu gostaria também de agradecer pela oportunidade de poder apresentar, de parabenizar também, Vanessa, pela mediação. Obrigada. Parabenizar também a Mamari, que está na organização do evento, que faz aniversário hoje. Parabenizar todas as meninas que apresentaram hoje junto comigo, as intérpretes. Muito obrigada a todos. Adriele, Ellen? Isso, eu passo as minhas palavras às meninas também, né? Só agradecer a todos, né? A equipe organizadora, a associação também, do aniversário. Muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço todo mundo, agradeço todo o pessoal da organização, as intérpretes e a Vanessa que mediou aqui o nosso encontro. Agradeço a todo mundo que participou lá no chat, mandou pergunta, elogio. Foi bem bacana, eu estava acompanhando aqui, então agradeço a todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, então, por fim, né, concluo agradecendo também, como vocês, a oportunidade de mediar e conversar sobre as pesquisas na área da deficiência visual, surdo-cegueira, sobre diferentes vertentes, as palestrantes, né, os comentários feitos no chat, as interações que a gente pôde viver aqui. Parabéns às intérpretes, né, pelo trabalho de vocês, os organizadores, vocês não têm ideia, né, tudo que é feito aqui nos bastidores é impecável, impecável, né, desde o convite até esse momento, a gente se sente muito amparado, então, meus parabéns e obrigada, né, por participar de uma organização tão bacana, e Mamari, pelo seu aniversário, parabéns, conosco comemorando, e passo a bola para você agora. Oh, muito obrigada, professora. Primeiro, pelos parabéns aí, né? E dizer que eu estou muito feliz também de conseguir tirar um tempinho para comemorar aqui com vocês, que a gente tem que comemorar aniversário fazendo o que ama, não é isso? Então, estou aqui firme e forte. Queria agradecer a você, né, pela mediação, foi excelente, enriqueceu bastante, né? Estar aqui com você foi muito bom. Então, muito obrigada. A gente também está à disposição para o que precisar na nossa parceria de sempre aí, tá certo? Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Até.
Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um encontro, né? Nessa alegria aqui, queria agradecer a todo mundo aí que me parabenizou, sem nem mesmo me conhecer. Eu recebo essa energia boa de vocês aqui. Dizer que mais um dia excelente, né? Queria parabenizar todas as meninas que apresentaram. Queria dar um salve às nossas queridíssimas intérpretes, né? Hoje a gente está com Liz Máximo e com Tainá Carvalho, já residente da casa. Que está sempre aqui com a gente, então queria agradecer, Mariana Pérez, que também está aqui no suporte, nos bastidores, né, professora Vanessa aí dando show, e agradecer a vocês também, né, que participaram, bombando o chat como sempre. Mais uma vez a gente teve a parceria da professora Carla Vilaronga, sempre presente, marcando aqui com a gente, professora Eniceia Mendes, e a gente está junto. Então, quinta-feira, né, espero todo mundo aqui no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, para que a gente possa se encontrar, né, em clima de despedida, mas com muita felicidade, finalizando o nosso curso. Então, venham todos, apareçam, e quinta-feira que vem a gente se encontra, certo? Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Vou comemorar meu aniversário, hein? Boa noite.